Lei Geral do Trabalho, evolução ou revolução, um tema de extrema relevância prática para o desenvolvimento econômico de Angola e bastante atual, dada a sua aprovação e publicação recente. Como é de vosso conhecimento, 2023 terminou com a publicação em Diário da República da muito anunciada nova Lei Geral do Trabalho, a qual entrará em vigor no próximo dia 26 de março. O diploma aprova normas que têm um impacto nos procedimentos normais dos recursos humanos das empresas. A sua implementação em Angola representa, de igual modo, um marco importante no processo de atração de investimentos e na busca pela diversificação da nossa economia. Foi neste contexto e a pensar no benefício inerente à partilha de informações, conhecimento e experiências que surgiu a iniciativa de organização deste evento. O objetivo é, precisamente, promover um diálogo entre o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e a Inspeção-Geral do Trabalho, responsáveis por garantir a implementação da Lei Geral do Trabalho. Pretende-se que este diálogo seja produtivo, uma vez que poderemos debater desafios, soluções e oportunidades decorrentes da implementação das regras existentes na nova lei, do caminho percorrido até aqui e do que ainda está por fazer. Faz, por isso, todo sentido e temos muito gosto, no âmbito da Miranda Alliance, em contribuir para a sua dinamização. A conferência seguirá o modelo de mesas redondas e de debate dos temas e desafios mais relevantes que a nova Lei Geral do Trabalho implica para o mercado de trabalho do nosso país. Contamos para esse efeito no nosso painel, esta manhã, com Sua Excelência o Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Dr. Pedro Filipe, e Sua Excelência o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, Dr. Vacilo Agostinho. Esperamos que seja um debate frutífero. Adicionalmente, reiteramos a nossa firme convicção de que, para além destes eventos serem uma plataforma de desenvolvimento e partilha de conhecimento jurídico, são também uma oportunidade de reflexão e exercício de cidadania. Deste modo, enquanto advogados, temos uma responsabilidade acrescida em proporcionar este tipo de atividade no intuito de contribuir para a capacitação da sociedade civil e para o exercício de uma cidadania responsável. Enquanto seres humanos e cidadãos, temos ainda o dever de promover as iniciativas de responsabilidade social que protegem aqueles que mais dificuldades têm em proteger-se. Por esta razão, temos estado a promover as iniciativas das Galinhas do Kikolo, a quem damos as boas-vindas e desafiamos todos os presentes a conhecer. A iniciativa tem o seu stand no espaço do Coffee Break e os lucros das vendas revertem a favor do projeto de solidariedade que representa. Agradeço a presença de todos neste evento, deixando aqui um agradecimento especial à Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Dr. Pedro Filipe, e Sua Excelência o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, Dr. Vacilo Agostinho, que prontamente se disponibilizaram a participar neste debate público. Agradeço ainda a disponibilidade dos demais participantes dos painéis pelo seu tempo e partilha da sua experiência. Desejo a todos uma manhã inspiradora, rica e produtiva. Muito obrigado. Gostava também de agradecer a presença de todos. Fui informado que o painel é constituído essencialmente por juristas e gestores de recursos humanos das grandes empresas, muito mais viradas para o setor petrolífero, e temos muita expectativa de ouvir as vossas impressões, a vossa opinião sincera, e no final, o nosso desejo é que tenhamos aqui um diálogo franco e aberto em relação a este tópico que a todos nos interessa. O Dr. Jair Fernandes, de quem tenho grande estima e consideração, e não terei a cometer nenhuma inconfidência se fizer aqui a declaração de interesses, que é uma pessoa que eu tenho como amiga, como grande referência, como conselheira, fez aqui uma série de provocações que dava para fazer uma enciclopédia, né? Foram
Foram por ali umas 15 provocações. Mas eu vou começar pela principal provocação, que é o tópico deste seminário. Evolução ou revolução? O que é que nós pretendíamos fazer? Uma revolução ou uma evolução? Se me permitirem, eu responderei a esta pergunta, que é se calhar a mais importante, no final. Né? Parece-me ser de uma profundidade filosófica muito grande. Permitam-me que partilhe 4 ou 5 notas que estiveram na base deste processo. Nós testemunhamos uma alteração considerável do contexto econômico, social e político de Angola nos últimos anos. E quando qualquer Estado, qualquer governo se predispõe a alterar uma lei, um dispositivo normativo que tenha impacto direto a nível do mercado laboral, depara-se com aquele dilema que os senhores muito bem dominam: segurança, flexibilidade. Aliás, aquele palavrão que os juristas inventaram, flexigurança. E como não podia deixar de ser, deparamo-nos com este dilema: mais segurança, mais flexibilidade. O certo é que, da avaliação que nós fizemos, a avaliação sincera que nós fizemos, dos 7, 8 anos de vigência da Lei 715, a conclusão a que chegamos é que haviam oportunidades de melhoria. Haviam aqui pontos da paisagem que mereciam um novo olhar. Poderiam merecer uma certa realocação, uma certa relocalização. E o ponto de partida foi formarmos um grupo técnico composto por várias sensibilidades. Tivemos representantes dos sindicatos, tivemos representantes das organizações patronais, empresariais, tivemos representantes das magistraturas, judicial e do Ministério Público, e aqui nos mais variados escalões, nos mais variados níveis. Estamos a dizer, tivemos magistrados, juízes do Tribunal de Relação, do Tribunal Supremo e do Tribunal de Primeira Instância. Tivemos advogados conosco, tivemos docentes das universidades públicas e privadas, e foi com esta diversidade de sensibilidades que começamos a esboçar aquilo a que hoje resultou nesta lei que temos todos a oportunidade de analisar e escrutinar. Foi necessário também fazer aqui um exercício de análise do nosso mercado. Olhamos para os resultados do recenseamento das empresas que o INE felizmente publicou. E das mais de 80 mil empresas, atentem para este dado, que não deve ser novidade para a maioria, das mais de 80 mil empresas que compõem o nosso tecido empresarial, mais de 90% eram micro, pequenas e médias empresas. O que pressupõe dizer que o Instituto Nacional de Segurança Social tem, na sua base de dados, pouco mais do que 2.600.000 trabalhadores inscritos como segurados. Estamos aqui a falar da parte formal. Aqueles que têm um emprego formal, que pagam um imposto, que fazem descontos para a segurança social.
E a esmagadora maioria desses segurados faziam parte das micro, pequenas e médias empresas. E uma das grandes referências da Lei 715 era o tratamento diferenciado que se reservava às micro, pequenas e médias empresas em relação a aspectos cruciais, como é o caso da flexibilidade dos contratos. Era possível, ao abrigo da Lei 715, que tenhamos, em teoria, contratos por tempo determinado até aos 10 anos. Os critérios para a determinação das indemnizações eram variáveis, consoante estivéssemos diante de uma grande, pequena, média ou microempresa. Os critérios da organização dos horários de trabalho também variavam consoante estas empresas. Estou aqui a falar os critérios para o pagamento do trabalho suplementar, do trabalho extraordinário. E a primeira conclusão a que nós chegamos era de que parte considerável do tecido empresarial, portanto, parte considerável dos trabalhadores, estavam numa condição mais precária comparativamente àqueles que são empregados nas grandes empresas. Havia também o argumento do ajustamento da nossa legislação a algumas convenções de que nós somos partes. Há, aliás, um parecer polêmico, que vale o que vale, que foi feito pela OIT a pedido dos sindicatos e que, aqui e acolá, apontava para esta diferença de tratamento dos trabalhadores. Havia a narrativa, mais ou menos consistente, de que estávamos a violar o princípio da igualdade porque protegíamos mais alguns trabalhadores em detrimento dos outros. E a grande maioria estava, infelizmente, do outro lado. Outra das razões que nortearam esse nosso processo tem que ver com a necessidade de trazer para a Lei Geral do Trabalho, de forma densificada, de forma estruturada, o catálogo de direitos de personalidade dos trabalhadores e das empresas. Se há alguns anos para cá, os temas referentes à privacidade, os temas referentes à liberdade de expressão, os temas referentes à proteção de dados eram marginais ou completamente estranhos aos conflitos laborais, não estavam no centro dos conflitos laborais, os últimos anos vieram nos provar completamente o contrário. Então, para lá da arquitetura jurídica ou constitucional, que está suficientemente garantística, foi necessário descer para este nível infraconstitucional e trazer para a nossa lei o catálogo dos direitos de personalidade dos trabalhadores e das empresas e dos empregadores. Outra das razões que tiveram na base da necessidade de avançarmos para estas inovações tinha que ver com o facto de o leque de contratos especiais de trabalho merecer um segundo olhar. E na base disso, trouxemos para esta nova lei o teletrabalho, cuja realidade todos nós conhecemos, cuja popularidade dos últimos anos somos todos testemunhas, cuja utilidade hoje já ninguém questiona. Experimentamos algo arrojadamente, por meio de um decreto presidencial em 2021, aprovar um regulamento questionado por alguns, nomeadamente sobre a alegada inconstitucionalidade daquele decreto.
mas foi necessário trazê-lo para a Lei Geral do Trabalho. Foi necessário também trazer para a Lei Geral do Trabalho um regime que já existia há alguns anos e cuja constitucionalidade também era muito questionada, do contrato de trabalho doméstico. Foi igualmente necessário trazer o contrato de trabalho desportivo, cuja popularidade também tem vindo a ganhar o seu terreno. Finalmente, foi necessário trazermos o contrato de comissão de serviço e assumir, de uma vez por todas, que a única forma de constituição da relação jurídico-laboral é por contrato. Deixamos o paradigma de constituir relações laborais privadas por intermédio de despachos e trouxemos, então, para a panóplia de contratos especiais, o contrato de comissão de serviço. Claro está, e não vou me furtar a este tópico, foi necessário reassumir o paradigma anterior, colocando o contrato de trabalho por tempo indeterminado como sendo a regra. Todavia, e era escusado fazer esse esclarecimento a uma plateia tão distinta e tão informada quanto esta, todavia, não deixou de ser possível a celebração de contratos de trabalho por tempo determinado, e é necessário que se diga isso com a máxima clareza, para que se possa, de uma vez por todas, afastar as narrativas que têm estado a deturpar o sentido da nova lei. Tem requisitos mais apertados, é verdade, tem prazos mais apertados, hoje, em teoria, são 5 anos, em regra, 3 mais 2, todavia, mediante os fundamentos que vêm, salvo erro, descritos no artigo, já nem sei se é 12 ou 13, é possível celebrar-se contratos de trabalhos por tempo determinado. Houve também aqui a necessidade de olharmos para a nossa realidade empresarial, a forma como as empresas se organizam. E os senhores lidam com isso todos os dias e saberão melhor do que nós que já temos muitas empresas a estruturarem-se em grupos. A realidade isolada, a realidade atomística, a realidade da existência de empresas isoladas tem vindo paulatinamente a desaparecer da nossa paisagem. Os grupos de sociedade, hoje, constituem a principal matriz de organização das empresas. Então, devemos de atender a esta realidade e permitir e consagrar a possibilidade da mobilidade da força de trabalho entre as empresas que façam parte do perímetro grupal. Foi também necessário atender a uma reivindicação antiga da assistência dos trabalhadores que, de forma temporária, deixam de poder prestar o seu serviço. O regime da invalidez temporária. E durante muito tempo era o ônus das empresas garantir a remuneração daqueles trabalhadores que, por qualquer razão, deixassem de estar em condições temporariamente de prestar o seu trabalho. Hoje, a Lei Geral do Trabalho veio assumir de forma expressa que isto é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do Instituto Nacional de Segurança Social, é responsabilidade do organismo que tem sob sua gestão a proteção social obrigatória. Claro está, caso o trabalhador em causa e a empresa em causa tenham regularizadas as suas contribuições. Isso era escusado até dizer. Era necessário também trazer aqui alguma reorganização do processo disciplinar. Os senhores, os advogados,
saberão melhor do que nós as angústias, as incertezas e os labirintos que a instauração dos processos disciplinares representam na nossa realidade, e nós quisemos trazer um bocadinho mais de clareza, dali que tenhamos feito uma reordenação sistemática dos capítulos que dizem respeito aos processos disciplinares e a instauração dessas medidas. Fizemos também aqui um alargamento do catálogo de medidas disciplinares, exatamente para sair daquela lógica do 8 ou 80, exatamente para fugir um bocadinho daquele dilema da censura simples ou registada, ou, no outro extremo, o despedimento entre o céu e a terra a um meio termo. Então trouxemos outras medidas. Trouxemos a suspensão temporária, trouxemos a baixa de categoria, inspirando-nos um bocadinho naquilo que é a realidade da Lei de Bases da Função Pública. Muitas mais inovações nós trouxemos, mas eu não me atrevo a esgotar a apresentação que será feita pelo meu colega, essa sim, especialista em Direito do Trabalho. Terei muito gosto em responder às questões que ainda se impuserem, mas, mais uma vez, obrigado pela vossa presença, obrigado pelo vosso convite, e permitam-me que responda de forma muito clara. Não foi uma revolução, foi mesmo uma evolução. Muito obrigado. Dentro dos seus postos de trabalho, não obsta que a partida possa celebrar um contrato por tempo indeterminado. O que está agora a ocorrer é o que nós já tínhamos no passado, ou seja, até 2015, antes da entrada em vigor da Lei 7, do estabelecimento de um regime regra. Eu vejo que, do ponto de vista objetivo, não altera nada. Até porque, ainda que a partir de eu celebre um contrato de trabalho, seja uma microempresa, uma pequena ou uma média, celebre um contrato de trabalho por tempo determinado, com as razões justificativas aqui presentes, eu posso, a todo o tempo, se tiver essa garantia ou se vir que a atividade desse trabalhador é de caráter permanente dentro daquele posto de trabalho, alterar esta modalidade contratual. Vai sempre depender, ou seja, daquilo que tem que se tirar da mente das entidades empregadoras, que o contrato por tempo determinado seja a primazia, quando a atividade da empresa é corrente e a necessidade de ter ali um determinado trabalhador para executar determinada atividade. Com a entrada em vigor da Lei 12/23 de 27 de dezembro, estamos a ver que estes contratos vão deixar de vigorar, com a entrada em vigor desta lei, ao abrigo do artigo 319. E o número 2, que para mim até é o mais perigoso que devemos ver, que eu acredito que muitos aqui na sala devem estar a se questionar, não é? Como é que se vai então renovar um contrato por tempo determinado, quando já temos uma norma ou vamos ter uma lei vigente? Eu próprio fiquei a fazer uma análise muito profunda a este número 2 do 319 e vi que há de ser uma norma morta. Explico-me porquê. Como é que vamos renovar um contrato por tempo determinado se a razão para a contratação por tempo determinado já vem especificada no artigo 15º da Lei Geral do Trabalho, cujo período de vigência está no artigo 16º. E aqui devemos ter atenção ao seguinte, no artigo 16º, nem todas as alíneas vão até os 5 anos ou os 60 meses. Nós temos alíneas que vão até 6 meses, outras até 12 meses, outras até 36 meses, e dessas que vão até 36 meses, há ali algumas com aquilo que é a exceção da exceção, poderão ser prorrogadas por mais 24 meses mediante autorização da Inspeção Geral do Trabalho,
e a declaração de concordância do próprio trabalhador. Ou seja, nós estamos aqui perante uma situação, no meu ponto de vista, vem ou virá acabar com esta situação que eu acabei de explicar na primeira abordagem, não é? Em que a entidade empregadora, se tem aquele posto de trabalho, tem necessidade de ocupá-los com trabalhadores, pese embora atualmente sirva como fundamentação o início de nova atividade ou a necessidade ou não aconselhamento do alargamento do quadro pessoal poder lançar mão aos contratos de duração determinada, mas pode, à partida, até celebrar um contrato ou constituir a relação jurídico-laboral mediante um contrato por tempo indeterminado, porque o posto de trabalho está ali. De frente, e vou aqui fazer uma ligação a uma das últimas questões colocadas ao seu secretário de Estado, em relação às empresas de cedências temporárias e às agências de colocação, mas vou mais me virar para as empresas de cedência temporária, que aquela contratação, não é? E 99% dos aqui presentes que têm as suas empresas em que recebam trabalhadores nesta condição, vão sempre usar aquela linha mais favorável, não é? Que é o facto de não terem trabalhadores especialistas ou não, mão de obra especializada para o efeito. E ali, então, tem aquele período de 24 meses. O que é que a lei depois nos diz? Aqui a lei diz o seguinte, que é simples. Se quando você iniciou a atividade da sua empresa não tinha necessidade de mão de obra especializada para o efeito, e fizeste recurso a uma empresa de cedência temporária de trabalhadores no âmbito de uma relação triangular, estando aquele trabalhador há 24 meses naquele posto de trabalho, é tempo suficiente que é para você avaliar se ele pode ou não ser absorvido, porque a própria lei já dá a resposta. 24 meses mais um dia, ele é trabalhador da utilizadora. É uma questão de observância do princípio da estabilidade de emprego. Bom, primeiro dizer que é um evento de grande relevância no contexto do que está a acontecer hoje a nível do tema, isto é, da introdução da nova Lei Geral do Trabalho. Obviamente, com qualquer regulamento legislativo novo, há sempre necessidade de se transmitir, por um lado, a ideia do legislador e, por outro lado, o legislador também perceber e fazer o devido enquadramento ao novo regime laboral que se está a introduzir. Mais do que julgar, é efetivamente um super evento que responde em grande medida às principais questões que muitos de nós, enquanto empregadores, enquanto gestores, vamos tendo na abordagem, na interpretação da nova lei. Por isso é um evento muito bem-vindo e esperamos que quer gabinetes jurídicos como o próprio Ministério do Trabalho continue a desenvolver ações esclarecedoras com esta dimensão e com esta profundidade para que realmente todos nós, legisladores como legislados, possamos entender o que realmente vem e como melhor nos enquadrarmos à luz da nova Lei Geral do Trabalho. Boa tarde, Francisco. Está a ser um evento muito eficaz e profícuo. Estamos a aproveitar ao máximo, esmiuçar algumas questões relacionadas com a nova Lei Geral do Trabalho, que vai entrar em vigor agora em março. Está a ser um momento muito bom, porque estamos a conseguir criar uma panóplia de questões, e perguntas e respostas em torno, então, da Lei Geral do Trabalho e aplicar aquilo que vai ser na prática. Algumas questões poderão causar algum ruído no que concerne, então, à nova Lei Geral do Trabalho. Feitas e associados, vamos dizer, associou-se também à iniciativa do Ministério da Administração, Trabalho e Segurança Social no âmbito da divulgação da Lei Geral do Trabalho. E resolveu organizar este evento, que
que se traduz num momento para discussão pública, partilha de informações, experiência, manifestações de preocupações, os desafios da própria Lei Geral do Trabalho, na medida em que ela é altamente impactante da gestão dos recursos humanos, bem como da própria desenvolvimento econômico do país. Portanto, o nosso propósito é disseminar a todos os operadores que trabalham com o nosso escritório as inovações que a nova Lei Geral do Trabalho traz e partilhar e fazer com que eles partilhem com o Ministério as suas preocupações, os seus desafios e também perceber quais são as expectativas que o Executivo angolano tem com a implementação desta nova Lei Geral do Trabalho.